Olá, bem-vindos a mais uma aula de Geografia Física. A aula de hoje será sobre pedologia. Seguindo aí o nosso cronograma, a gente teve uma aula de Geologia Geral, duas de Geomorfologia e agora, seguindo nessa linha de raciocínio, nossa aula de hoje será sobre... Mas então, o que é pedologia? Pedologia é uma palavra que vem do grego. Pedon significa solo e logos, estudo. Assim, pedologia é o estudo dos solos. Estudo, então, da origem e do desenvolvimento dos solos, desde a sua superfície até a rocha matriz decomposta. Mas o que é isso que tem uma superfície e que vai até uma rocha matriz decomposta? O que é solo? Solo é a camada mais superficial da crosta terrestre, formada por partículas minerais, matéria orgânica, ar e água. É o que a gente chama normalmente de terra. Essa terra onde a gente planta, onde a gente pisa, onde a gente cava, isso é o que a gente chama também aqui no meio científico de solo. Principalmente a gente chama de solo. A pedologia, então, como a gente viu, estuda os solos, e esse conjunto de solos, esses solos que são a parte mais externa da crosta terrestre, a gente pode incluir no que a gente chama de pedosfera, para diferenciar da litosfera. Vocês lembram que litosfera é a crosta terrestre, né? Lito é rocha, então litosfera é essa esfera das rochas da crosta terrestre, e a pedosfera vai ser, então, essa esfera dos solos, né? Assim como a gente poderia falar que a hidrosfera é a esfera da água, a biosfera, a esfera da vida, né? A esfera como um grupo mesmo, assim. Então, o grupo dos solos na superfície da Terra, a gente chama aí de pedosfera. A pedosfera funciona como um alicerce da vida dos ecossistemas terrestres. E isso é muito importante da gente entender, porque se a gente pensar, né, nisso, nessa linha de raciocínio, a gente chega à conclusão de que sem solos, a vida na Terra é muito difícil. Por quê? Porque o solo tem a função de fixar as raízes das plantas, todas as plantas. E a gente já sabe também, vocês devem ter visto já na escola ou agora nas aulas de biologia, que as plantas, os vegetais, são a base da cadeia alimentar, não é? Então, se o solo fixa as raízes das plantas e permite que as plantas cresçam e vivam, sem as plantas, sem o solo, a gente também não tem alimento. O solo também armazena e fornece água e nutrientes para essas plantas e também para outras formas de vida. E, por consequência, é fonte de alimentos, fonte também de água, de ar e de diversos recursos materiais que a gente precisa retirar do solo ou das rochas para utilizar como matéria-prima aí na indústria, no nosso dia a dia. Um grande parênteses aqui, só para não deixar de falar, edafologia é o estudo do solo. Então, a gente estuda a pedologia é o estudo do solo e a edafologia é o que vai estudar o solo também, mas relacionando-o com o aproveitamento agrícola. Se a gente estuda solo para falar de aproveitamento agrícola, de como aproveitar ele na agricultura, então a área de estudo é a edafologia. A pedologia estuda o solo como solo em si, não só necessariamente para uso na agricultura, mas também para entender, por exemplo, dinâmica de movimentação de solo e prever, por exemplo, deslizamentos, ou entender como acontece a erosão de solo, que vai dar origem a diversas outras questões. Se a gente está falando de estritamente de aproveitamento agrícola, então quem vai estudar é a edafologia, né? Desse modo, a mesma se preocupa com o solo cultivável, a edafologia se preocupa com o cultivo do solo. Beleza? Só um parênteses aí para diferenciar. E para ficar claro as funções do solo, para ficar claro a importância do solo, a gente tem que falar das funções do solo. O solo tem aí, como vocês podem ver, diversas funções. Ele está muito mais presente no cotidiano da sociedade como um todo do que a gente consegue imaginar. O solo é importante, por exemplo, aí para regulação do clima, né?
No solo ficam armazenados nutrientes e essa troca de nutrientes com o ar e com a atmosfera acontece constantemente. Tem essa ciclagem dos nutrientes, muitos desses nutrientes têm o seu ciclo completado dentro do solo, como é o caso do carbono ou do nitrogênio, que estão aí na nossa atmosfera ou que estão presentes nos nossos alimentos também. O solo é habitat para diversos organismos, diversos animais vivem no solo, se alimentam do solo, né? Vivem dentro do solo, como por exemplo lá as minhoquinhas, as formigas e tal, que a gente às vezes acha que não tem função nenhuma, mas se a gente pensar em ecossistema, todos eles têm uma função aí para esse equilíbrio do ecossistema e da natureza, da qual a gente faz parte também. O solo tem uma função muito importante na regulação de enchentes. Lembram que a gente falou de erosão, por exemplo? O solo compactado faz com que a água corra mais rápido por cima dele. Se a água corre mais rápido por cima dele, ela vai se acumular mais rápido em determinado lugar e ocasionar enchentes. Então, um solo saudável vai fazer com que essa água infiltre e fique armazenada às vezes no solo, ao invés de causar uma enchente por aí. Então, o solo tem um importantíssimo papel nesse sentido também. O solo é fonte de recursos genéticos e farmacêuticos, né? Porque ele armazena nutrientes, ele armazena diversas outras matérias-primas, né? Para esses recursos genéticos e farmacêuticos. Ele também é base de infraestrutura, não só porque ele segura lá os pezinhos da ponte, por exemplo, mas também porque ele fornece materiais de construção, né? Tijolo, por exemplo, é feito a partir de determinados tipos de solo. Também ele tem essa importância na herança cultural, diversos itens arqueológicos ou mesmo fósseis que a gente encontra a partir do movimento do solo. A gente cava no solo e descobre aí diferentes relíquias, digamos assim, artefatos arqueológicos, melhor dizendo, né? Essa é a palavra, que vão contar pra gente um pouco da história de outras civilizações que viveram aqui antes da gente. Isso é bem legal. Produção também de alimentos, como a gente já disse, de fibras e de combustíveis, tanto os combustíveis que têm origem vegetal, quanto os que têm origem animal. Sequestro de carbono, o solo também captura carbono e armazena carbono que poderia estar aí na nossa atmosfera livre e causando problemas como poluição do ar, por exemplo. E a purificação da água e degradação de contaminantes. O solo também tem uma incrível capacidade de filtrar e purificar a água, né? Então a gente passou aí por todas elas, todas as funções muito importantes do solo, tudo isso só para demonstrar como o solo é importante nas nossas vidas. Essa imagem ela é da Embrapa. A Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, ligada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Uma fundação, né, uma empresa bem legal e que preza aí pela pesquisa nessa área, inclusive da geração de alimentos no nosso país. Então vamos falar como é que se forma o solo, né? O solo é tão importante, mas ele tem uma origem. E como é que ele se forma? A formação de solos a gente dá o nome de pedogênese. É a formação do solo, então a pedogênese, e ela começa lá com o intemperismo das rochas. Vocês lembram da última aula que a gente falou sobre intemperismo, né? Intemperismo que pode ser físico ou químico, tem também o biológico, mas aqui no caso da pedogênese a gente prioriza o físico e o químico. Então a rocha fica exposta lá ao tempo, à chuva, ao calor e ao frio, ao clima, e ela vai se intemperizando. Então, esse intemperismo da rocha, além de depois gerar transporte desses sedimentos e formação de rochas sedimentares, por exemplo, isso também pode dar origem ao solo. Então, a formação do solo começa com o intemperismo das rochas, ou da rocha-mãe, rocha parental, que é o que a gente chama. A rocha que se intemperizou para dar origem a determinado tipo de solo, a gente chama ela de rocha-mãe,
é a rocha-mãe daquele solo, sem o transporte pela erosão. Então, a gente falou lá na aula passada que depois do intemperismo pode vir o transporte à erosão, que vai retirar esses sedimentos que foram gerados pelo intemperismo. Quando esses sedimentos ficam ali, por qualquer motivo que seja, eles começam a dar origem à pedogênese, a essa formação de solo. O intemperismo desgasta e decompõe as rochas, como a gente já falou agora, alterando-a e transformando-a em regolito ou saprolito. Regolito ou saprolito são nomes que a gente dá para essa rocha podre, digamos assim. Essa rocha que está tão intemperizada que ela já está meio que apodrecida, ela está só sedimento acumulado ali agora. E aí, depois disso, outros fatores do meio físico vão interagir com esse sedimento do regolito ou do saprolito, dessa rocha temperizada, tornando possível a formação de solos. A gente tem essa fórmula, que é como uma fórmula matemática mesmo, para dizer que solo é função de MROCT. E o que é isso? M é o material de origem, R é o relevo, O são os organismos vivos, C, o clima e T, o tempo. Então, para a formação de solo, a gente tem que ter tudo isso agindo junto. O tempo, o clima, organismos, material de origem e o relevo, tudo isso agindo junto ao mesmo tempo, né, influenciando ao mesmo tempo, a gente tem aí, então, formação de solos. Vamos falar um pouquinho sobre cada um, então, desses fatores de formação de solo. Começando pelo material de origem, que é a tal da rocha-mãe, a rocha que vai se degradar com o tempo sem temperizar até dar origem a esses sedimentos, que vão, por sua vez, dar origem aos solos. Então, o material de origem também chamado de rocha-mãe, ou rocha parental, né, relacionada a pais mesmo, ou rocha original. Ela também é um fator de resistência à formação de solos. Por quê? Porque é o material mais resistente de todos esses fatores de formação de solo. É o que tem maior resistência. Mas, ainda assim, sem ela não tem formação de solos. Ela tem um papel passivo, ou seja, ela não age diretamente para a formação de solos, pelo contrário, são os outros fatores que agem sobre ela para a formação de solos, né? O intemperismo, principalmente, vai agir aí sobre a rocha. Então, ela tem um papel passivo. E, bom, a variada composição mineralógica das rochas, a gente já viu que as rochas são compostas por diferentes minerais. Vocês conseguem ver aí nessa imagem, por exemplo, que essa rocha não é um bloco cinza homogêneo, ela é meio manchadinha, então a gente consegue imaginar que cada uma dessas manchinhas são diferentes tipos de minerais. Minerais formam rochas, né? Um aglomerado de minerais dá origem a uma rocha, e essa variada composição mineralógica das rochas também vai dar ao solo características bastante variadas. Se uma rocha tem a predominância de um determinado tipo de mineral e outra rocha tem a predominância de outro tipo de mineral, cada uma dessas rochas vai dar origem a diferentes tipos de solo, com características diferentes, cores diferentes, texturas diferentes, mas a gente já vai chegar lá e isso vai ficar um pouco mais claro. As características químicas ou de resistência ao intemperismo de cada um dos minerais também vai influenciar, por sua vez, aí, na composição química, na textura, resistência e cor dos solos, nas características gerais do solo. Alguns minerais são mais resistentes do que outros, a gente chama isso de dureza. Alguns minerais são mais suscetíveis ao intemperismo do que outros, e isso também vai afetar a forma como o solo vai se formar. Segundo fator aí de formação de solo, o relevo. No caso de formações de solo, este fator também pode ser denominado declividade, inclinação do terreno ou topografia. Isso tudo a gente trata como o relevo na formação de solos. Por quê? É justamente a inclinação do solo, do relevo, essa topografia, né? Lembra que a gente viu topografia? É justamente a gente saber onde uma área da paisagem é mais elevada do que outra, né? Se é mais alto ou mais baixo, se é mais íngreme ou não. Então, essa inclinação, a topografia, vai determinar
o comportamento da água em relação à rocha, ou seja, se a água vai se acumular ou se ela vai escoar e passar por ali muito rapidamente, né? A gente tem aí a rocha em diferentes posições na crosta, a gente já viu isso, né? Subidas, descidas, enfim. E o relevo que vai, os fatores de formação do relevo, principalmente os exógenos, que vão aí modelando essa rocha. Pode deixar ela mais íngreme, menos íngreme, mais plana. E aí, se é uma região mais plana ou mais íngreme, isso vai determinar se a água se acumula ou se a água escorre. E daí, por sua vez, também a intensidade do transporte de sedimentos. Aí, no caso, a água transportando esses sedimentos. Então, a gente tem aqui numa área que é mais plana, a gente tende a ter um maior acúmulo de água aqui, água infiltrando mais aqui nessa rocha, do que aqui onde a gente tem um pico que a água não vai ter tempo de infiltrar, ela só vai escorrer para as partes mais baixas. Nessa imagem aqui, a parte A é onde está mostrando justamente onde tem boa infiltração e boa drenagem, o que favorece o temperismo químico, a água infiltrando aí e a água, como a gente viu, levemente ácida, agindo aí nos minerais de rochas e ocasionando intemperismo químico. A parte verdinha aqui, que é a B, tem boa infiltração e má drenagem, que desfavorecem o intemperismo químico. Então, a gente tem água infiltrando, mas ela não drena muito, ela não tem muito para onde ir a partir daqui. Então, ela vai provavelmente evaporar com mais facilidade. E a parte C, que é essa cinza, má infiltração e má drenagem. Desfavorecem o intemperismo químico e favorecem a erosão. Então, a água vai escorrer, faz bastante sentido, não faz? Que onde tenha áreas mais inclinadas, a água escorra mais. E se ela vai escorrer, ela vai também erodir e transportar o que tiver aí de sedimento. Os organismos são os micro-organismos, a vegetação ou a pedofauna. O que é pedofauna? É a fauna que vive no solo, né? Todos esses animaizinhos que vivem no solo. Os micro-organismos aí, a vegetação e a pedofauna, eles vão promover a decomposição da matéria orgânica. Toda folhinha que cai lá em cima do solo ou em cima daquela rocha, ou algum animalzinho que morreu ali, vai ser decomposto com o tempo, né? E essa matéria orgânica, que vai ser gerada a partir da decomposição, vai se juntar a esses sedimentos de rocha e trabalhar aí na origem e evolução do solo. Esses micro-organismos, então, eles produzem nutrientes que vão estar presentes lá no solo, alteram a química dos solos, promovem melhor circulação do ar, da água e dos nutrientes ao remobilizar o solo. Como assim? As minhoquinhas vão cavando lá e elas não estão só cavando e deixando tudo no lugar. Quando elas estão cavando e andando de um lado para o outro no solo, elas estão remobilizando esse solo, levando as coisas de um lado para o outro ou fazendo com que o solo que estava em cima comece a ir mais para baixo, que estava na frente comece a ir mais ainda e assim por diante. Então, elas vão remobilizar o solo. E assim elas promovem melhor circulação do ar, da água e de nutrientes. Tem muita água e ar e nutrientes circulando aí no solo, principalmente por causa da presença dessa pedofauna que está ali movimentando esse solo e permitindo essa circulação. E por fim, eles influenciam na eficiência do intemperismo químico contínuo, justamente porque eles estão remobilizando a água e o solo. Então, a água que estava em contato com algumas partículas de solo em um determinado momento foi remobilizada ou abriu-se um caminho para ela ir para outro lugar e ela consegue entrar em contato com outras partículas de solo e assim o intemperismo químico vai ser cada vez mais eficiente. O intemperismo químico está acontecendo ali o tempo inteiro. O clima é bastante importante na formação de solos, porque as características climáticas de cada região vai determinar o intemperismo e a erosão, né? Se é mais quente ou se é mais frio, o intemperismo vai acontecer de forma diferente. Geralmente, onde é mais quente e mais úmido, acontece o intemperismo com maior agilidade, como, por exemplo, as nossas áreas aqui do Brasil, que é clima tropical,
úmido, chove muito e é bastante quente. Então, a gente tem o clima nosso aí afetando bastante a formação de solos aqui no nosso país. O clima influencia também na composição da vegetação que vai atuar como organismo. Se tem mais ou menos vegetação, isso tem muito a ver com qual é o tipo de clima ali daquela região, né? A gente tem, por exemplo, muito mais vegetação em florestas tropicais do que em áreas áridas ou desérticas, né? E um material formado de uma mesma rocha, sim, pode formar solos diferentes dependendo da região climática onde esse solo vai se formar. Como eu disse, se uma região é mais quente ou mais fria, o intemperismo vai acontecer de forma diferente, a vegetação ali presente vai ser outra, os organismos ali presentes vão ser outros, então os solos podem ser muito diferentes dependendo do clima de cada região, né? Que é o que eu disse aqui nesse exemplo, né? Em regiões quentes e úmidas, os solos são mais espessos, por exemplo, do que em regiões áridas ou frias, porque onde é mais quente e úmido teve mais intemperismo, então o solo se formou em maior quantidade, digamos assim. E o tempo, né, finalmente, né, eu poderia até perguntar agora para vocês como é que o tempo tem a ver com isso tudo, porque eu espero que tenha ficado bem claro que sem o tempo nada disso acontece. O tempo de exposição ao intemperismo é totalmente importante. Tempo de exposição ao intemperismo e aos fatores de formação de solo como um todo, né? O tempo vai passando e esses fatores vão agindo, o intemperismo vai acontecendo, o clima vai mudando. Então, sem tempo, não tem formação de solo. O solo não se forma de um segundo para o outro, ele se forma ao longo do tempo. Agora que a gente já falou sobre os fatores de formação de solo, vamos falar então um pouco sobre as etapas, como que esses fatores acontecem aí ao longo do tempo, né? Bom, a gente pode classificar a formação de solos em duas etapas, definir duas etapas. A primeira etapa vai ser a desintegração e decomposição das rochas por ação do intemperismo. Espero que isso já tenha ficado bastante claro, mas mandem suas dúvidas se não tiver ficado. E a segunda etapa é a incorporação e a decomposição de elementos orgânicos, que vão ser provenientes dos vegetais e animais, originando o humus. O que é essa decomposição das rochas pelo intemperismo e essa incorporação e decomposição desse tal de humus? Aqui a gente tem uma imagem mostrando uma rocha em decomposição. É como se ela tivesse podre mesmo, é uma rocha apodrecida, né, pelo intemperismo, que vai ser, então, essa primeira etapa, a desintegração e decomposição das rochas. O humus é essa matéria orgânica, esse acúmulo de matéria orgânica gerado a partir da decomposição desses elementos orgânicos da vegetação ou de animais, beleza? Então, esse humus, essa matéria orgânica decomposta, vai se somar a essa rocha em decomposição para dar origem ao solo. Tem essa imagem aqui para demonstrar essa sequência. A gente tem a rocha lá, leito rochoso, né? E a rocha em desintegração. Tá chovendo aqui em cima dela, o intemperismo agindo, vai desintegrando essa rocha. A gente tem aqui na segunda etapa a presença de matéria orgânica, vegetação que surge sem necessariamente a presença de solo, às vezes só pela rocha decomposta, ou limo, alguns tipos de fungos que vão ser gerados ali em cima e vão começar a se decompor com o tempo e dar origem a esse humus. Depois disso vem os fragmentos minerais e a matéria orgânica juntas, dando origem ao solo. Começando a dar origem ao solo, a gente tem aqui esse horizonte A. A gente já vai falar de horizontes, mas são camadas de solo. O horizonte A é a primeira camada de solo que vai aparecer. O horizonte C vai ser a rocha que sobrou lá, a rocha mãe, a matéria-prima desse solo. Depois, com o passar do tempo, esse solo vai se desenvolvendo, começando a ter outros horizontes, outras camadas, e dando a possibilidade do desenvolvimento de vegetação mais densa.
Então, na primeira etapa, a gente tem lá o leixo rochoso começando a se desintegrar. Na segunda, a matéria orgânica, que vai facilitar a desintegração e vai também fornecer o humus. No 3, a formação de horizontes, começam a formar essas camadas de solo. E aqui, mais para frente, né, um solo mais evoluído, o solo desenvolvido sustenta uma vegetação mais densa. E esse é um esquema bem bacana de formação dinâmica e evolução dos solos. Tem uma faquinha aqui de escala para mostrar como esse solo aqui é profundo. A gente tem, então, ao longo da evolução do solo, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem sempre adições, adição de material mineral ou orgânico, além de energia, radiação solar, água e íons dissolvidos, gases atmosféricos, poeiras, etc. Ou seja, rocha que continua se desintegrando e dando mais material mineral, vegetação, animais, micro-organismos se desintegrando e dando origem a mais material orgânico, e vem energia solar, e vem solo, tudo isso vem sendo adicionado. Translocações, que é tudo que vai se movendo de um lado para o outro no solo, transporte de água e de nutrientes, eluviação e iluviação de argila, que é argila indo para cima ou argila indo para baixo, por exemplo. E também matéria orgânica e ciclagem de nutrientes, tudo isso acontecendo dentro desse solo e translocando nutrientes, materiais, partículas de um lugar para o outro. Transformações, o intemperismo e a atividade biológica vão sempre aí ocasionando transformações desse solo. Esse solo está sempre em evolução, está sempre se transformando. E remoções, material orgânico e mineral, energia e água que vão sendo com o tempo removidos, seja por erosão e transporte, seja por a evapotranspiração, por exemplo, a água que evapora ou escoa para outro lugar, assim como gases e nutrientes. Tudo isso com o tempo pode ir sendo removido, então a gente tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo na evolução dos solos. Agora um pouco sobre composição do solo. Morfologia, que é a forma, né, do solo, o formato que o solo tem, e a composição do solo. Então, os solos são constituídos, né, composição dos solos, eles são constituídos essencialmente por matéria mineral, componentes formados pela desintegração e decomposição da rocha, como a gente já viu, associada a pequenas quantidades de matéria orgânica, água e ar. A gente tem aí como componentes do solo principalmente minerais, 46% aproximadamente, isso vai variar conforme o tipo de solo, mas em média 46% de um solo é mineral, matérias minerais. 25% vai ser ar, olha só, né? Que loucura. 25% é ar, 25% é água, 4% matéria orgânica. Mas ainda assim, sem esses 4% de matéria orgânica, não dá pra gente dizer que é solo. Tudo bem? Como que é essa composição, a disposição, então, desses minerais e desses elementos aqui dentro do solo? Aqui a gente tem como se tivesse dado um zoom num solo. A gente tem aqui chamado de grãos de areia. Na verdade, são esses grãos de solo, pedacinhos, partículazinhas de solo. Já vai ficar claro para vocês o que é essa areia. E entre um grão e outro sobra espaço. Espaços microscópicos, que a gente não consegue enxergar a olho nu, mas eles estão lá. A gente sabe que eles estão lá porque é nesses espaços que vão ser armazenados o ar e a água. Nesses poros, né, esses buraquinhos entre um grão e outro, vão ser armazenados água e ar. Esses 25% de ar, esses 25% de água. Ou pode armazenar-se ali também, além da água e do ar, argila e silt. Mas o que é argila e silt? A gente tem costume de quando a gente pensa em argila, a gente pensar naquela massa, às vezes, que a gente usa na escola, né? Que a gente modela. A argila é um solo, sim, digamos assim. Mas, em termos mais científicos, argila e silt, não sei se vocês já ouviram essa palavra, mas argila e silt, assim como areia, são nomes que a gente dá para tamanho dos grãos de solo.
O solo é formado por diferentes grãos de diferentes tamanhos, o que vai afetar a textura. Se um solo ele é mais macio ou se ele é mais áspero, por exemplo, vai depender de quais são os tamanhos dos grãos que compõem esse solo. Eu não falei para vocês que areia, silt e argila são nomes que a gente dá para o tamanho do grão? É disso aqui que eu estou falando também. A gente dá o nome de cascalho a essas pedrinhas que a gente consegue ver, né? E ver facilmente, pegar na mão. A areia também, a gente consegue pegar um grãozinho de areia sozinho na nossa mão, tranquilinho, né? A areia é um grãozinho de solo que a gente consegue ver, ela tem de 2 até 0,05 milímetros de diâmetro. O silt, ele vai de 0,05 a 0,002 milímetros de diâmetro, ou seja, é muito pequeno. A gente não consegue pegar um grãozinho de silt sozinho vendo ele. É muito pequenininho. Inclusive, no curso de geografia, a gente tem trabalho de campo, vai lá pegar no solo, mexer na terra, tudo. E o professor ensinou a gente que a gente só consegue sentir o silt entre os dentes. Porque os nossos dentes são muito sensíveis a coisas muito menores. Então, a gente consegue sentir os grãozinhos de silt entre os dentes. Já a argila passa despercebido, porque ela é muito pequena. Um grãozinho de argila é invisível, né? Ele sozinho é totalmente invisível para os nossos olhinhos humanos. A gente não consegue enxergar. E a argila é muito abundante. A argila é um material super coeso, assim, e bem maleável. Por isso que a gente usa argila para modelar na escola, como se fosse massinha, né? E tem solos que tem muito mais argila do que areia, solos que tem muito mais areia do que argila e assim por diante. Então, a gente classifica um solo se ele é mais arenoso ou se ele é mais argiloso, de acordo com a proporção de argila ou de areia ou de silt, né? Se o solo é mais siltoso, que a gente encontra naquele solo. A diferença do tamanho se dá pelo grau e pelo tempo de desgaste. Então, a gente consegue imaginar aí que o que é menor sofreu desgaste por muito mais tempo, né? Assim, pode-se dizer que solos mais argilosos sofreram mais desgaste e intemperismos do que a areia da praia, por exemplo. A areia da praia, ela é um sedimento daquela rocha lá matriz. E conforme esse sedimento vai sendo cada vez mais intemperizado e desgastado, é como se a gente estivesse lixando ele todo até ele ficar cada vez menor. Quanto mais tempo ele foi desgastado, menor ele vai ficar até dar origem a grãozinhos de argila, que a gente não consegue enxergar sozinhos. Beleza? E aí, só para ilustrar, por exemplo, esse saquinho aqui, né, é de uma experiência em laboratório que eu fiz durante a faculdade, né, tem meu nome aí nele e tudo. É um saquinho de terra, tem um pouquinho de terra aqui dentro, um pouquinho de solo, que a gente tinha que analisar numa lupa binocular, que é como se fosse um microscópio, mas menos potente. No microscópio a gente veria, por exemplo, o grãozinho de argila. Na lupa binocular a gente consegue ver melhor os grãozinhos de areia. Esse é um solo com granulometria 0,25 a 0,5 milímetros, ou seja, areia, naquela classificação que a gente viu no slide anterior. Olha aí cada grãozinho de areia, visto aí nessa lupa. Cada um desses grãozinhos de areia é um tipo diferente de mineral. A gente tem aqui o quartzo, que é um mineral muito abundante em diversas rochas aí da nossa crosta. A gente tem feldspato, que se não me engano deve ser esse daqui. Alguns desses que são mais escuros, eles são grãos também de quartzo que estão muito enferrujados, digamos assim, pelo tempo que eles ficaram expostos, e outros tipos de minerais, como esse pretinho aqui, que eu acredito que deve ser uma turmalina, que também é um mineral bem presente nas nossas rochas da crosta. Então, só para ilustrar aí como que é a areia vista mais de perto, os grãozinhos de areia aí, que são esses aqui, que a gente olhando para essa foto aqui do saquinho, a gente não consegue identificar direito os grãozinhos, mas olhando eles de pertinho, eles têm essa carinha. Agora, então, um pouco sobre estruturação do solo. A gente viu que o solo, conforme ele vai
sendo gerado, ele vai dar origem a camadas diferentes. Essas camadas a gente chama de horizontes. Então, os horizontes são as camadas ou seções sobrepostas, uma sobreposta à outra, mais ou menos paralelas à superfície, diferenciadas entre si pela atuação dos fatores e processos de formação dos solos por sua espessura ou por suas características físicas ou químicas. Cada uma dessas camadas, a gente consegue saber que onde começa uma camada e termina uma camada e começa a outra, de acordo com como que essa camada foi formada ou qual que é as características dela de composição química, de cor ou de textura ao toque mesmo. A gente pega um pouquinho de solo dessa camada, a gente vai achar que ele é mais macio, por exemplo, do que esse aqui, que vai ser mais áspero. Então, a gente diferencia as camadas assim, por esses diferentes fatores. Quanto mais próxima da rocha-mãe, mais parecida essas camadas vão ser com a rocha, quimicamente falando. Faz sentido, né? Ela vai ter muito mais materiais, minerais dessa rocha-mãe. Um perfil de solo completo e bem desenvolvido possui 5 tipos de horizontes. A gente chama eles de horizontes O, A, E, que não está aparecendo nessa imagem, o B e o C. O de orgânico é o horizonte mais orgânico de todos, é o que tem mais matéria orgânica, porque ele está mais na superfície e mais exposto aí, então, às matérias orgânicas que vão estar ali se decompondo. Depois a gente tem o horizonte A. O horizonte B é geralmente o mais desenvolvido, é o que vai dizer para a gente qual tipo de solo é aquele. O C é a rocha decomposta, digamos assim, é o mais mineral de todos. E o E vai ser um horizonte que aparece de vez em quando aí em alguns solos mais bem desenvolvidos. A gente chama de horizonte eluvial. Aqui, né? Então, esquecendo dessa explicaçãozinha que estava aqui. Então, o horizonte O é o orgânico, o A vai ser o mineral mais próximo da superfície, né? Ele tem mas ele não é predominantemente orgânico, ele é predominantemente mineral, mas ele é o que está mais próximo da superfície. O B é esse que tem máxima expressão de cor e estrutura, né? É o mais desenvolvido, como eu disse. E o C vai ser essa rocha em decomposição, essa rocha alterada, ou que a gente chamou lá de saprolito. Então, diferentes horizontes. A gente tem aí perfil de solo, é o nome que se dá a essa sobreposição de horizontes. A gente tem aí um perfil de solo, então, né? A gente tem um horizonte sobre o outro, e quando a gente analisa todos esses horizontes como um todo, a gente chama isso de perfil de solo. E um perfil de solo pode ser visualizado quando esse é cortado verticalmente num barranco, ou numa estrada, ou quando a gente cava ali para ver como que uma camada se sobrepõe à outra. Nesse perfil aqui a gente tem lá matéria orgânica em cima, geralmente é um horizonte bem superficial, bem fininho, né? Ele bem pouco espesso. O horizonte A, que tem essa mistura de matéria orgânica e inorgânica. O horizonte B, que é esse mais desenvolvido, porque é onde acumula tudo lá, acumula tanto matéria orgânica como muito material mineral. O horizonte C, que é predominantemente de materiais provenientes da rocha-mãe ou a própria rocha desgastada, e a rocha-mãe, rocha parental, lá embaixo. Um outro exemplo aí, agora com o horizonte E. Então, a gente tem o O, orgânico, o A, que é esse superficial, o E, que eu falei para vocês que a gente chama ele de E, porque é eluvial, porque ele é lavado. O que isso significa? É um horizonte mais apático, digamos assim. A água que escorreu aqui do A levou tudo para o B, e ele tem pouca expressão química. Ele tem pouca matéria orgânica, porque foi tudo levado para o E, ele tem pouco material mineral. Ele é um horizonte onde tudo que podia ter sido arrastado aí pela água infiltrando foi arrastado dele. Então, ele é mais apático, digamos assim. Horizonte E. Foi tudo eluviado dele, né? Eluviação é esse nome que a gente dá para essa lavagem de coisas no solo, retirada de uma área e
quando os nutrientes são retirados e levados para outra camada. A gente chama esse processo de eluviação. O horizonte B, que é esse de máxima expressão, o C, que é lá a rocha decomposta. E aí, fotos de exemplo. Aqui um barranco num corte de estrada, aqui passa uma estrada e a gente tem aí um perfil de solo com diferentes cores, né? Conseguem perceber as diferentes cores? Uma camada mais orgânica, lá em cima, aqui provavelmente um horizonte A, um horizonte B, né? Ou o horizonte B aqui embaixo, não me lembro agora exatamente. Mas a gente consegue ver as diferentes cores e essas camadas também provavelmente têm diferentes texturas. Um outro exemplo aqui, né? Uma camada mais orgânica em cima, outra de outra cor aqui, outra cor mais amarelada e uma mais clara aqui embaixo, provavelmente composta já de rocha alterada. Aqui, então, uma sequência cronológica hipotética dessa evolução. A gente tem lá R, que é rocha, né? Só para demonstrar aqui. A gente tem a rocha exposta, que ela vai sendo intemperizada, vai dar origem primeiro aqui ao horizonte A, depois a gente vai ter um A e um C, que é o C, a gente viu que é essa rocha decomposta, então a rocha decomposta em cima dela, uma camada de solo, depois outras camadas, o B, o horizonte B, que vai aparecendo e evoluindo. A gente tem essas siglas BI e BT, só para identificar a evolução, em que nível de evolução esse horizonte B está. Então, o solo vai evoluindo mais ou menos dessa forma, no geral. Mais um pouquinho aí de solos. As características do solo somadas, elas vão dar ao solo diferentes nomes, né? A gente dá um nome ao solo de acordo com as características químicas, texturais e estruturais desse solo. Então, a gente tem aí, por exemplo, neossolo é um tipo de solo pouco evoluído. Neo vem de novo mesmo, então é um solo jovem. A gente tem basicamente só rocha e o horizonte A, ou um horizonte mais orgânico ainda, né? Então, um neossolo. Esse daqui é um latossolo, que, ao contrário do neossolo, é um solo que foi muito intemperizado. Ele passou tanto tempo sendo temperizado, principalmente a intemperismo químico, né, da chuva escoando. Geralmente ele tem esse tom avermelhado, inclusive por causa da oxidação do ferro, presente aí nos minerais de rocha. Então ele é muito intemperizado e bastante evoluído. Ele é quase como se tivesse uma cor só, né? Bastante evoluído. E a gente classifica os solos, então, né? Esse neossolo, latossolo ou tantos outros tipos de solo que a gente tem, já vou falar um pouquinho deles, a gente classifica eles nesses diferentes tipos de acordo com as suas características morfológicas, físicas, químicas e mineralógicas, né? Tudo isso a gente considera para dizer qual tipo de solo é aquele. A gente pode classificar ele de acordo com a sua cor. A gente pode classificar solos em 3 grupos de cores. Solos avermelhados e amarelados. Geralmente eles têm forte presença de óxido de ferro na sua composição química e mineralógica. Solos escuros, que é onde predomina matéria orgânica. Ou solos claros, que indicam pouca matéria orgânica ou quase nenhuma, e presença de minerais como quartzo e carbonato de cálcio, principalmente. A gente pode, então, classificar os solos aí de acordo com a sua cor ou em diferentes classes. E aí, no Brasil, a gente tem o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, segundo o qual existem 13 classes de solos, que são essas. A gente tem essas 13 classes de solos, argissolos, cambissolos, xernossolos, etc. e tal, distribuídos por todo o território nacional. Essas 13 classes são as 13 classes que foram encontradas aí no Brasil. Em outros países, cada país geralmente tem a sua classificação de solos, e alguns têm mais tipos de solos, outros menos. O que predomina nesse mapa que a gente consegue ver? Predomina essa corzinha laranja, não é? A corzinha laranja são os latossolos. Latossolos, então,
são os solos que predominam em todo o nosso território nacional. A gente tem bastante áreas de solo também. Áreas de solo, né, como a gente pode deduzir pelo nome, eles têm grande presença de argila, né? Latossolos, tanto os latossolos quanto os argissolos, eles são solos bastante intemperizados. Como eu falei para vocês, a gente classifica o Brasil como um país de clima tropical úmido, é um país quente e úmido. Então, a gente tem maior predisposição a formar esses dois tipos de solo, principalmente latossolos e argissolos, que são solos que sofreram bastante intemperismo ao longo do tempo. E agora a gente fala um pouco então sobre problemas do solo. A degradação do solo é um problema real, presente aí na nossa sociedade, apesar de a gente não ter contato com esses problemas, porque a gente vive no mundo urbano, né? A gente vive aqui no urbano, nas cidades, a gente não tem tanto contato com esses problemas, às vezes eles são problemas reais e a gente precisa saber quais são e entender qual que é a importância deles. Então, a atividade humana e a exploração de recursos pode degradar o solo de diferentes formas. Vamos falar algumas delas. A erosão, que a gente viu lá na aula passada, que ela é uma etapa de formação de relevo, ela, quando a gente fala de solo, ela é um problema de degradação do solo. A gente viu que a erosão, ela vai retirar os sedimentos que foram gerados. E quando ela tira esses sedimentos, ela também tem capacidade de retirar o solo. Então, ela pode cavar o solo e levar esse solo embora para outro lugar. Nada faz bastante sentido, né? Nada mais natural do que isso. E aí, nessa retirada e transporte desse solo, ela vai gerar sulcos, ravinas e vossorocas, que são essas rachaduras no solo, esses buracos que vão aparecendo aí no solo. Ravinas são esses sulcos de até 50 centímetros de profundidade. E as vossorocas, elas são muito mais profundas. Elas podem atingir, inclusive, o lençol freático lá embaixo. Elas são essas crateras enormes que se formaram por causa dessa retirada de solo aí na superfície. Quais são as principais causas dessa erosão? O desmatamento, que vai deixar o solo desprotegido. A gente tira essa vegetação e o solo fica exposto à força do impacto das águas da chuva, então mais suscetível a ser cavocado e retirado. E também o pisoteio de gado. O gado vai pisando e compactando esse solo. Quando ele compacta o solo, assim como a força da chuva também pode fazer isso, bate ali no solo exposto e compacta ele, aí a água não consegue mais infiltrar. Se a água não infiltra, ela vai escorrer por cima. E se ela escorrer, ela vai levar tudo que ela encontrar no caminho. Então, a erosão é causada principalmente por essas duas causas. Lixiviação, outro problema aí de degradação do solo, é a remoção dos nutrientes do solo pelo escoamento das águas, deixando-o empobrecido e raso e ruim para o plantio. Então, os nutrientes vão sendo removidos pelo escoamento da água, seja esse escoamento superficial, né, principalmente superficial, aí no caso da lixiviação, mas também um pouco de quando a água infiltra e vai escorrendo para outro lugar por debaixo do solo e levando esses nutrientes que estão dentro do solo. O solo, então, fica empobrecido. Principais causas, de novo, desmatamento, o solo exposto lá, que vai sendo compactado e vai sendo retirado aí pela erosão também. E as chuvas intensas, que vão fazendo com que a água se acumule ou se escorra muito rapidamente, levando consigo todos esses nutrientes. Desertificação é a expansão de áreas e solos de deserto, que são os solos mais arenosos, mais áridos, e solos mais empobrecidos. A gente tem uma área com um solo um pouco mais fértil e uma área com um solo mais arenoso. E essa área mais arenosa vai se expandindo, porque os solos ao seu redor vão se tornando cada vez mais arenosos também, pela retirada de argila, pela retirada de nutrientes. As principais causas são o desmatamento, de novo, a diminuição da quantidade de chuvas, as mudanças climáticas também. Se passa a chover menos numa região por causa de uma mudança climática, diminuição das quantidades de chuva, então esse solo vai ficando cada vez mais empobrecido.
a pecuária extensiva e as queimadas, né? Pecuária, criação de gado, principalmente, e as queimadas, tanto porque uma coisa está associada à outra, às vezes se tem queimadas para retirada da vegetação e ficar só aquele pasto para uso da pecuária. A arenização parece bastante com a desertificação, mas é diferente. A arenização é o acúmulo de areia, tornando o solo mais arenoso. Na desertificação, o solo também fica mais arenoso, mas aí é pela falta de chuvas, né, pela expansão dessas áreas arenosas. E na arenização, na verdade, é a argila que foi sendo levada embora e deixando só areia no lugar. E aí, isso torna esse solo ruim para o plantio e para a fixação de vegetação. As principais causas, diferentemente da desertificação, como eu disse, não acontece por mudanças do clima, mas sim pela lixiviação de matéria orgânica. Vocês percebem como essas 3 causas estão bem próximas? Lixiviação, arenização e desertificação são muito parecidas, muito fácil de se confundir, mas cada uma tem uma particularidade. Então, ele acontece aí pela essa retirada de matéria orgânica e das argilas, que faz com que sobre só areia. Nesse caso, vai tudo embora e sobra areia. É um processo natural, mas pode ser intensificado pela ação antrópica, né? A gente agindo ali em cima, demorando, desmatando e tal, a gente pode fazer com que esse processo seja mais rápido. A salinização é o acúmulo exagerado de sais minerais nos solos, o que acontece por causa da pouca irrigação e clima quente, ou seja, chove pouco e é muito quente, o que eleva a altas taxas de evaporação. Eu já me enrolando. Então, evapora, tudo que cai de água ali evapora e os sais sobram. É assim que se cria sal, por exemplo, se gera sal. Pega-se água salgada, deixa um lugar em que a água vai evaporar e que vai sobrar só o sal. Pode acontecer a mesma coisa com o solo, sobra muito sal ali, ficam retidos na superfície do solo e deixam o solo também ruim para plantio. Laterização é a decomposição das rochas com precipitação dos óxidos, formando laterita. Tem toda uma reação química aí. Geralmente rochas que são mais compostas, que têm na sua composição mineralógica minerais com ferro, ou o ferro próprio em si. E aí, essa precipitação dos óxidos e essa reação química que vai acontecer aí nessa rocha vai destruir a matéria orgânica e vai sobrar essa crosta. Ele é como uma crosta mesmo que vai sobrar ali em cima. Vou colocar um vídeo para vocês aí nas recomendações. Principais causas: desmatamento, queimadas, porque leva o solo a altas temperaturas, e forte irrigação. Aí, nesse caso, ao contrário da água, que é pouca e evapora, tem muita água e ela vai reagir com esse ferro. E aí vem o calor ainda por cima. Para aumentar essa reação química, vai dar origem a essas crostas lateríticas. E esgotamento, que é o uso excessivo do solo, que leva à diminuição de nutrientes e da fertilidade. Usa-se o solo com muita intensidade, então vai esgotando esses nutrientes. A gente planta a mesma coisa o tempo todo. E aí a gente planta sempre a mesma espécie que vai consumir sempre os mesmos nutrientes, até que chega uma hora que esses nutrientes vão acabar. Principais causas, então: intensa atividade agrícola. É assim que acontece o esgotamento do solo. Último problema: poluição e contaminação dos solos. Seja por produtos químicos ou elementos que são estranhos àquele solo natural e que são prejudiciais à vida e à vegetação animal, que é basicamente o que a gente chama de poluição do solo mesmo, né? Por isso, poluição e contaminação do solo. Principais causas: acúmulo de resíduos sólidos, por exemplo, lixo mesmo, e aí não só lixo doméstico, mas principalmente aí no caso do lixo industrial, fertilizantes que são derramados naquele solo, agrotóxicos, pesticidas,
combustíveis, metais pesados, etc. Isso é um problema bem comum de solo urbano, porque a gente tem muito derramamento de combustíveis ou de resíduos da indústria, né, onde tem áreas industriais nesse solo que vão poluir e contaminar esse solo. Geralmente, quando a gente tem um posto de combustível, a gente tem solo contaminado. Podem reparar que onde tem um posto de combustível e o posto de combustível fecha, demora muito tempo para ter alguma coisa de novo naquele lugar. Por quê? Porque o solo está todo contaminado por causa dos combustíveis ali. Os combustíveis ficam em balão enterrado, né, no solo, e isso pode ocasionar vazamento e com certeza vai contaminar esse solo. Precisa antes descontaminar esse solo, remediar ele todo antes de se construir alguma coisa de novo ali em cima. Agora então, conservação. A gente já falou da degradação, vamos falar da conservação. Por que é importante conservar o solo? Qual a principal causa de degradação do solo que faz com que sejam necessárias técnicas de conservação? Primeiro, por que é importante conservar? Eu espero que isso tenha ficado bem claro. O solo, sem solo a gente não tem vida saudável. Então é importante a gente ter um solo bom, limpo, conservado, para a gente poder ter alimento, né, a base da nossa matéria orgânica, a gente poder ter vegetação e com isso a gente ter também outros recursos que vão dar origem a diferentes bens de consumo nossos. Qual a principal causa de degradação do solo que faz com que sejam necessárias técnicas de conservação? E aí, para responder essa pergunta, eu trouxe esse mapinha, causas de degradação do solo no mundo. E aí ele está separado aí por continentes, né? Regiões, continentes, mostrando onde, em cada lugar, qual que é a principal causa. Então, vamos começar aqui pela América do Norte. 65% da degradação do solo na América do Norte é por causa de atividades agrícolas, esse laranjinha mais escuro. Depois a gente tem pastos e exploração de lenha. Vamos para a América do Sul. Na América do Sul, por sua vez, predomina desmatamento. Depois, atividades agrícolas e pastos e exploração para lenha. E assim por diante. Cada lugar a gente utiliza o solo mais para uma coisa do que para outra. E isso tem totalmente a ver com o desenvolvimento econômico de cada uma dessas regiões, de cada uma dessas regiões. A gente tem aqui, por exemplo, aparecendo aqui na Europa, 10% da degradação do solo tem a ver com industrialização. A gente tem aí um continente mais desenvolvido e a gente tem mais indústrias, então grande parte é industrialização. Já na América do Sul, a gente tem mais produção de matérias-primas e de alimentos. A gente vai ter então aí o predomínio de desmatamento. A gente sabe que o desmatamento acontece principalmente para a expansão de áreas agriculturáveis, né? E aí a gente vai ter na sequência atividades agrícolas e pastos. Então, se a gente pensar qual que é a principal causa de degradação do solo de uma forma geral, aqui nessa pizza aqui está mostrando em relação ao mundo. Em questão, né, pensando em mundo, o que a gente tem de maior causa de degradação são as atividades agrícolas. Então, a gente pode dizer com segurança que as atividades agrícolas são a principal causa de degradação do solo. Tanto porque os pastos, né, que aqui é a segunda maior causa, a gente pode somar aí com agrícola para falar em agropecuária. O desmatamento muitas vezes acontece para expansão dessas atividades agropecuárias. Então, a gente tem a agropecuária como principal causa de degradação do solo, que faz com que sejam necessárias diferentes técnicas de conservação. Beleza? Bom, assim, quase a totalidade de técnicas de recuperação do solo que vão existir, de conservação e recuperação desse solo, vão ser pensadas para ser aplicadas no desenvolvimento dessas atividades agropecuárias. Então, para fechar um pouquinho sobre conservação do solo, algumas técnicas de conservação de solo. Técnicas diferentes de plantio, a forma como a gente planta, a forma como o plantio vai acontecer, pode servir para degradar ou para conservar o solo. Algumas técnicas de conservação do solo no que se refere a plantios. Plantios em curva de nível ou em terraços, que a gente chama de terraceamento. Curva de nível a gente viu que são aquelas linhas em que a
a altitude do terreno é sempre a mesma. Se a gente planta em linhas de mesma altitude, a gente impede um pouco que a erosão leve esse solo embora, porque a gente tem vegetação a cada nível da curva a cada nível da topografia do terreno, né? A cada curva de nível. Assim como os terraços, só que nos terraços é como se fossem degrauzinhos, né? Degraus, sei lá. Enfim, a gente tem aí degrauzinhos e o plantio é feito em cada um desses degraus. Então, o plantio fica perpendicular à inclinação da encosta, a velocidade das águas superficiais é menor, acaba menor, né? Então, a água vai escorrer com mais tranquilidade, vai arrastar menos coisa aí no caminho dela. O problema aqui do terraço é que ele vai dificultar a mecanização. A gente não consegue fazer um trator subir escada ainda, né? Então, ele dificulta um pouco, acaba se dando preferência ao plantio em curva de nível. E outra técnica é a rotação de cultura e a adubação verde. Introdução da adubação verde no ciclo rotacional da cultura, intercalada com o plantio da cultura principal. A gente, ao invés de plantar só soja o ano inteiro, a gente vai plantar soja, depois que a gente colher, a gente planta milho, depois que a gente planta milho, a gente colhe o milho, a gente planta trigo, a gente rotaciona as culturas, né? E faz essa adubação verde, que é, ao invés de a gente usar agrotóxicos, não, ao invés de a gente usar fertilizantes químicos, a gente utiliza o próprio resíduo da cultura anterior como matéria orgânica para adubar a nova cultura. E aí a gente diminui essa poluição do solo pelos fertilizantes e a exaustão dos nutrientes do solo quando a gente rotaciona culturas. Essas técnicas de conservação elas podem ser divididas em 3 diferentes grupos, né? Eu dei esses exemplos, mas existem 3 diferentes grupos de técnicas de conservação de solo. As práticas de caráter edáfico, elas procuram manter e melhorar a fertilidade do solo e a quantidade de nutrientes, controlando queimadas, adubações e fazendo a rotação de culturas. Então, lembram que a edafologia vai estudar lá o solo agriculturável, né? A forma como os nutrientes se dão no solo. Então, as técnicas de caráter edáfico vão ser nessa mesma linha de raciocínio. As práticas de caráter mecânico, elas são feitas com a utilização de máquinas, corrigindo declives muito acentuados, construindo canais ou fazendo lá os terraços nas curvas de nível, né? É a partir de máquinas que a gente vai cavar ou modelar o terreno de forma que ele aquele plantio naquele terreno cause menos degradação do solo. E as práticas de caráter vegetativo se dão pelo controle da erosão, pelo aumento da cobertura vegetal. Elas são basicamente o reflorestamento, manejo de pastagens, cultivos em faixas, também a rotação de culturas, também a adubação verde, mas aí como principal exemplo e mais legal, as agroflorestas, que é um tipo de cultivo em que a gente cultua tudo de uma vez só, como uma pequena floresta com diferentes tipos de alimentos. Tem esse videozinho, vou colocar para vocês também como recomendação, e vou colocar lá no Classroom e no Drive, para quem tem acesso, para vocês verem um videozinho bem legal sobre o que são agroflorestas. E aí, para finalizar, fica como uma atividade para vocês mexer no solo, na terrinha do vaso da sua avó, que seja, só para vocês sentirem. Tenta sentir os grãozinhos, identificar se é areia, ou se você não consegue identificar nada, talvez ele seja mais argiloso. Então, sinta o solo, sinta a textura do solo. Fica aí como atividade para vocês. E também lê o livrinho João Torrão, que eu vou colocar lá no Drive também. É um livrinho feito pelo Grupo de Educação em Solos do Departamento de Geografia da USP. Ele é bem legal, bem didático. É meio infantil, mas vai ser legal. Se vocês tiverem um irmãozinho, irmãzinha, priminho, sobrinho, filhinho, vocês vão lendo com eles. Essa é uma atividade legal para fazerem juntos e vocês vão aprender um pouquinho mais sobre solo. É isso, mandem suas dúvidas aqui nos comentários.
ou me chamem no WhatsApp, enfim, fico esperando aí vocês para tirarem dúvidas e bons estudos!